Boa noite, gente. Boa noite. Me apresentando, eu sou a Safira, eu sou assistente social, trabalho aqui na Defensoria Pública e atualmente estou afastada do cargo e atuo como coordenação geral na Associação de Servidores e Servidoras. Primeiro, queria agradecer o convite de estar aqui com vocês hoje. Eu acho que a gente vai dar uma saidinha um pouco aí do mundo de vocês. Eu acho assim, como é uma coisa nova, né, até para entender como é que a gente pode dialogar em relação a isso, algo diferente da realidade do direito, eu ia pedir para a gente fazer mais uma roda de conversa mesmo, um diálogo. Conforme eu for falando, vocês podem ir me questionando, interrompendo, falando onde a gente pode aprofundar melhor, de um jeito que faça sentido para vocês. Porque eu acredito que o melhor dessa aula hoje seria vocês entenderem, de fato, como que o Centro de Atendimento Multidisciplinar da Defensoria Pública pode contribuir com o acesso à justiça. Alguém de vocês já ouviu falar, conhece alguma coisa do Centro de Atendimento Multidisciplinar? Sim. Já? Vocês querem falar um pouquinho como foi essa experiência? A minha experiência foi na Defensoria Pública, né? A gente tem contato com o CAN, porque se por algum acaso aparece algum assistido que demonstra alguma necessidade no sentido psicológico, psiquiátrico, a gente encaminha o processo do assistido para o CAN e lá tem toda a análise para verificar o que é que pode ser feito para ajudar na defesa dele, qual o diagnóstico, qual direcionamento o CAN daria para auxiliar na defesa dele. Você é ou foi estagiária? Eu sou estagiária. Estagiária onde? Na Barra Funda, 20ª vaga. Tá. Você quer falar? Eu sempre encaminhava alguns artigos para o CAN quando eles falam de dificuldade de arrumar emprego. Aí o pessoal falava, encaminha para o CAN. Aí eu fazia um requerimento e encaminhava, mas não sei o que efetivamente acontecia depois do encaminhamento. Moradores de rua também. Morador de rua, emprego. O Brás também foi em festa de juventude, quando apareceu alguma questão de drogadição, que pudesse ser usada na defesa do adolescente. Mas então, o contato que vocês tiveram foi com situações que orientaram vocês a encaminhar. Um trabalho conjunto, vocês já vivenciaram? Não. Tá. Bom, como eu sou assistente social, eu não vou ficar me prendendo às legislações e deliberações do Centro de Atendimento Multidisciplinar, tá? Mas, assim, ele está previsto, né, a título de conhecimento de vocês, até se depois vocês quiserem dar uma olhada, está previsto na Lei de Criação da Defensoria Pública. Ela tem uma previsão, né, de diversas áreas do conhecimento, né? Mas de inicial que a Defensoria implementou e mantém até o dia de hoje é mais as carreiras de serviço social e psicologia. A ideia de multidisciplinar é de fato da gente congregar saberes, né? A gente fala hoje até em interdisciplinar. Porque multidisciplinar a gente dá a ideia um pouco disso, de cada um com o seu saber, no seu quadradinho, fazendo um trabalho meio que sozinho, né? O interdisciplinar ele busca romper algumas barreiras, né? Então a gente faz, seria esse trabalho mais em conjunto, de todo mundo sentar, dialogar e construir em conjunto as propostas de atuação, intervenção numa situação ou um caso. Eu entrei no primeiro concurso que teve pra gente de defensoria, então a gente chega num lugar que é aquilo, ninguém sabia o que ia ser, né? Porque tinha a ideia, a defensoria ela nasce, né, com toda aquela atuação e propostas, né, de movimentos sociais. Os movimentos sociais têm uma proximidade muito grande com essas áreas dos saberes, né, porque tem essa interface dos movimentos sociais com as políticas públicas e traz e sentir essa necessidade de que o sistema de justiça também pudesse contar com isso.
Ah, mas no Tribunal de Justiça já tem também, no Ministério Público de alguma forma também tem. A ideia é que na Defensoria é um recorte completamente diferente de atuação do Centro de Atendimento Multidisciplinar, né? No TJ fica muito exclusivo de parecerista, tem uma relação bastante distanciada com a comunidade, com a rede, então tem uma relação muito de avaliação, pode ou não pode, sim ou não, né? Aqui na Defensoria a gente atende população, toda a população é empobrecida que a gente atende na Defensoria, e com diversos fatores e graus de vulnerabilidade ou risco, né? O direito dá conta disso, né? A gente já entendeu que o direito não é um saber que vai conseguir dar conta disso. A justiça, o sistema de justiça não é capaz de atuar, né? O próprio judiciário tem um recorte, né, nos seus julgamentos de classe, de gênero e raça, que a defesa, ela acaba sendo também o lado mais fraco aí nessa força. Então, o Centro de Atendimento Multidisciplinar, ele vem para potencializar essa defesa, né? Colocar algo a mais que não só o saber do direito. É muito comum quando a gente acompanha, né, enquanto CAM, alguns processos judiciais, a gente vê que assim, tem justificativa na legislação, tanto para manter preso, tanto para fazer a soltura de determinado preso, enfim, varia da interpretação, mas há já, né, na sociedade essa coisa de acompanhamento da acusação, do Ministério Público, a forma do Ministério Público olhar, inclusive sendo também, né, um defensor aí da garantia de direitos, ele tem um outro olhar sobre o que é o direito, né? Então, muitas vezes prejudica nos casos da infância, por exemplo, até na infância cível, né? E às vezes a defesa tem toda uma justificativa jurídica e mesmo assim não consegue ganhar aquele caso. E aí a gente entra nesse momento para fazer uma outra reflexão, né? Trazer um outro ponto de vista para conseguir potencializar a defesa. Bom, enfim, no melhor dos mundos, quando a gente tiver uma ampliação da defensoria, a ideia é que a gente possa contar com mais... Hoje a gente tem para as áreas de administração alguns engenheiros, né, contabilistas, mas eles ficam focados na administração interna. A ideia é que no futuro os centros de atendimento multidisciplinar possam contar com muitos outros saberes para que todos esses saberes nos ajudem a construir propostas de políticas públicas mesmo, da gente conseguir intervir na realidade do município, não só nos casos individuais. Um pouquinho das nossas atribuições, né? Eu até perguntei para vocês essa questão de como é que é, porque é interessante. Em cada lugar da defensoria, ela aparece de um jeito, né? Acho que eu vou voltar um pouquinho lá na criação, quando a gente chegou, quando não tinha nada. Então era tudo uma ideia. Qual que era a ideia? Tinha um monte de profissional com formação em direito e tudo que ele sabia sobre serviço social ou psicologia vinha do senso comum, ou de conhecer um amigo, ou de ouvir falar das outras políticas. Então foi uma situação muito nova para todos nós. A gente já chegou numa situação bastante polêmica aqui na Defensoria também, porque como era uma instituição muito nova, e aí eles estavam organizando o que seria, nessa proposta de construção do que seria a Defensoria, já tinha uma força política interna em que queria apostar no serviço multidisciplinar e uma outra corrente política que queria que o orçamento que tivesse a Defensoria que gastar com a contratação de profissionais de outras áreas dos saberes precisava ser ainda colocada para valorização e ampliação da Defensoria exclusivamente no cargo de defensores públicos. Então, assim, a administração da Defensoria teve que tomar uma decisão, optou pela criação do Centro de Atendimento Multidisciplinar, e isso já trouxe para a gente um impacto muito forte, porque a gente chega com apoio de metade da carreira e rejeição de metade da carreira. Então, assim, teve lugares, né? Aí teve lugares que foi mais fácil, lugares que foi mais difícil a entrada. Locais em que
se recusavam a fazer encaminhamento para o Centro de Atendimento Multidisciplinar, para o CAM, para você invalidar o trabalho. Outros lugares se colocava uma proposta pré-concebida do que seria, e em outros lugares houve a construção conjunta. Então, assim, a gente vem caminhando numa tentativa de consolidar, de fato, o que é o conhecimento em serviço social, em psicologia, fazendo a disputa para colocar na instituição, nos colocarmos como a gente pode mesmo contribuir para a instituição, mas é uma luta diária. Porque a gente tem ainda o saber, primeiro, que entrou, né, que a razão, a defensoria vem com o saber do direito, é uma profissão, né, que ela já tem uma formação que lhe dá, te concebe todo um poder social em torno disso, então também, às vezes, dificulta até a questão da escuta sobre outros saberes, né. Bom, quando eu entrei, eu fui lotada em São Bernardo do Campo e a gente era num número muito reduzido, era como se fosse um projeto piloto, né? A administração da Defensoria Pública, ela pensou no Centro de Atendimento Multidisciplinar como os profissionais que fariam conciliação e mediação de conflitos. Então, eles entenderam que que o pessoal do direito, né, os defensores, fariam as ações judiciais e os assistentes sociais e psicólogos receberiam anteriormente os casos para fazer a tentativa da resolução extrajudicial como conciliação e mediação. E aí depois aquilo que não era passível de acordo passaria para o jurídico. Não foi bem isso que aconteceu, porque a gente teve fantasticamente 2 semanas de curso de acolhimento quando chegamos aqui na Defensoria, e esse momento permitiu uma troca bastante importante com a administração da época, onde a gente pôde apresentar nossos interesses, nossas propostas de trabalho, que depois acabou formando essa deliberação 87, que trata dos funcionamentos, e aí ela vai colocar um rol bastante grande de atribuições. Então, a gente passou a ter muitas possibilidades de trabalho. Aí, junto com essas muitas possibilidades de trabalho, aconteceu que cada regional, cada unidade tem a sua particularidade. Tem unidade que os CANs fazem, de fato, só conciliação e mediação. Em outras, não faz nunca. E aí faz mais atendimento à população em situação de vulnerabilidade e risco mesmo, com necessidade de inserção numa política pública, né? Quando eu cheguei em São Bernardo, eu peguei muito essa situação de metade da carreira apoiando e metade da carreira não apoiando, né? O resultado prático disso para nós não foi muito grave, porque a gente passou a trabalhar com os defensores que queriam trabalhar com CAM. Porque qual que é a proposta, né? A defensoria, ela faz atendimento jurídico. Então, a pessoa, quando ela entrou, veio procurar a defensoria, entrou lá na porta aberta, vai passar pela triagem, na cabeça dela, ela está procurando um profissional do direito. Ela não está procurando um profissional do serviço social, não está procurando um profissional da psicologia. E aí, a quem compete essa decisão de encaminhar ou não para o Centro de Atendimento Multidisciplinar? Ao defensor. Então, para nós, isso existe até hoje, a gente não conseguiu fazer uma política institucional que garanta que todos os defensores conheçam de fato o trabalho dos CANs e possam encaminhar de uma forma mais padronizada. Que toda a pessoa que entre na defensoria, às vezes com a mesma demanda, se ela chegar num dia, ela vai receber um tipo de atendimento, se ela chegar num outro, ela vai receber outro. Só bem. Eu não entendi, o defensor, ele não conhece, então, esse centro? Como é que funciona isso? Ele, obrigatoriamente, eu acho que ele deveria conhecer, até para poder encaminhar. Sim. Mas na prática... Na prática, existe um distanciamento. Né? Acho que um pouco como colocaram, nos orientam a encaminhar casos que nos parece que tem aí uma necessidade psicológica ou psiquiátrica. É isso que é o CAM? Não. É para isso que o CAM está lá? Não. Pode fazer isso? Pode. Mas você vê que naquele caso você já delimitou a atuação do CAM para uma situação específica
que às vezes não é nem a necessidade do usuário, é a necessidade do defensor. Porque ele entende que para ele pode ser difícil aquele atendimento, tem dificuldade em lidar com aquela demanda. O que eu faço com isso? Eu passo para o CAM. Mas você vê que aí é um recorte muito pequeno de entendimento do que é o CAM. Entendeu? Então é um pouco dessa situação que a gente vai lidar no cotidiano. Que aí a gente enfrenta, mais pra frente acho que eu entro um pouco, né? Que eu acredito que a gente ainda tem muito a caminhar para poder dizer que a Defensoria Pública é uma instituição que atua de forma interdisciplinar, até multidisciplinar. Porque assim, o entendimento da carreira é muito diverso. No mundo do direito, a gente pega muito essa questão da independência e autonomia funcional. Então, assim, todo mundo tem o direito, cada defensor tem o direito de pensar da sua forma. Então, muitas vezes é difícil o diálogo para você pedir abertura, né? Vamos ouvir o que a gente pode aprender com isso. Parece que fica assim, não, eu sou responsável por essa vara, eu faço esse trabalho por essa banca é minha. Eu dou o encaminhamento que eu quiser, seja encaminhar para o CAM, para não CAM, ficar sozinho, pedir para alguém fazer isso. Então, tudo parte daquele ponto de vista. Né? E sim, no início tivemos muitas capacitações. É um futuro que era uma proposta inicial, que eu acho que é uma das propostas mais progressistas assim, em relação ao serviço público. E a Defensoria, como qualquer outra instituição, ela vai criando rotinas de trabalho, né, que gera muitas vezes um encastelamento de um saber. Eu acho que vocês, né, acho que esse dia também desse diálogo com alguém que não é do saber do direito é um pouco de aguçar também a escuta, a percepção do que é o outro saber que vocês vão encontrar na defensoria, os outros saberes, e o compartilhar disso em benefício das pessoas que vocês estão defendendo. Não, e até os seus argumentos nas peças, assim, nas petições, eles mudam totalmente. Igual você acabou de mencionar no tribunal, né, de justiça. A gente só tem os pareceres dos psicólogos, dos assistentes sociais, e a gente não tem nenhum contato com eles. Então a coisa fica muito distante, porque de repente eu tenho algo acrescentado no meu cliente, mas eu não posso ter um contato com a assistente social. Eu só tenho aquele parecer, mas é um parecer que vem depois da minha peça, depois da minha petição, entendeu? Então é uma coisa assim muito distante mesmo. Uhum. Fica no parecer. Isso. E a gente também assim, foi um projeto piloto, a gente conseguiu expandir um pouco do centro de atendimento multidisciplinar na defensoria. Hoje a gente começa a ter um retrocesso. Mas assim, no início começou pequenininho mesmo. Então, por exemplo, era na minha regional, na regional do ABC, éramos eu, assistente social, e uma psicóloga. Começou com a gente fazendo atendimento em São Bernardo. Aí abriu unidade em Santo André. Aí passamos a atender uma assistente social e uma psicóloga responsáveis pela cidade de São Bernardo e a cidade de Santo André. Depois abre Diadema, e aí as duas eram responsáveis por São Bernardo, Santo André, Diadema. E depois abriu Mauá. E aí a gente ficou... E aí ficamos, né, uma assistente social e uma psicóloga para atender 4 municípios. E assim, é desumano, é impossível. E aí a gente tinha que lidar ainda com a situação de cada unidade quer de um jeito, cada unidade quer construir de uma outra forma, quer você numa rotina, assim. Foi um tempo de maluquez total, gente. Hoje a gente conseguiu ter uma dupla praticamente por unidade. Então a gente teve um segundo concurso em 2014 que melhorou um pouco a situação, um pouco, né? Porque também na medida em que você se dedica a um município, né, a gente vê que são 15, 10 defensores, em alguns lugares mais de 20, para uma dupla
também é muito pouco, porque a gente começa a atender, a gente atende desde a triagem, então desde os casos que chegam inicialmente, que já chegam com aquela aparecendo uma demanda inicial, quanto faz também o assessoramento dos defensores em suas bancas. Então, assim, hoje a gente não consegue também atuar em todas as bancas, dar suporte para todos os defensores, o que é muito ruim. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem a Regional Criminal, que, na verdade, é o local que tem mais atenção do CAN, é o local que tem maior número de cargos de assistentes sociais e psicólogos. Mas na região metropolitana interior, por exemplo, é quase impossível que o CAN atue nas áreas criminais. Porque a defensoria prioriza a triagem, o primeiro atendimento, porque muitas vezes o primeiro atendimento, quando a pessoa vem com uma situação de muito sofrimento, demora aquele atendimento, acaba atrapalhando a rotina da triagem, então já quer que saia daquele fluxo, né, para melhorar o atendimento, e conciliação e mediação, que mais para frente eu falo que também é um erro estratégico e político e legal da defensoria colocar a gente nessa função, né? Enfim, né? Eu acho que a construção do CAN, a gente perpassou também logo no início com a criação da assessoria técnica psicossocial, que era era vinculada diretamente ao defensor público geral. Essa assessoria técnica psicossocial tinha a atribuição de pensar a política institucional nas nossas áreas, levar esse conhecimento, né, que completamente novidade para defensor público, para dentro dos órgãos da administração. E foi muito interessante, garantiu, né, a consolidação, trabalhar em algumas questões, né, pontuais de cada unidade para desenhar o que era o serviço social e psicologia. Foi extinta há pouco tempo, e aí depois eu entro nesse assunto com vocês também, né? Para falar um pouco das principais atuações que a gente tem, né, na defensoria, e aí eu queria também ouvir a opinião de vocês, de como seria a atuação de vocês, como vocês pensam que seria a atuação, né, do defensor público ali no atendimento, fazendo uma triagem, né, chegando no porta aberta, né, vem com uma demanda jurídica, tem a documentação, passou para atendimento com o defensor público para entender se há viabilidade ou não daquele pleito, né? E aí, nesse caso, a gente estará lá à disposição, né? E aí chega uma pessoa, uma situação de sofrimento mental muito forte, traz uma demanda que é jurídica, mas também apresenta uma questão de um sofrimento muito intenso, né? Seja demonstrado choro, raiva, né? Porque a gente parte do princípio também que quando a pessoa chegou na defensoria pública, ela já passou por diversos outros serviços, tendo a negativa dos atendimentos, né? E aí chega uma pessoa com sofrimento ou transtorno mental mesmo. É comum a gente receber porta aberta e a gente recebe pessoas em todas as condições, e às vezes pessoas que chegam numa situação de aparente delírio, e tá fazendo um diálogo com vocês ou com os estagiários dessa relação. Vocês imaginam o que é o atendimento da defensoria a essa pessoa que está numa situação de sofrimento psíquico muito intenso ou apresenta sinais de delírio, de algum transtorno mental? É de imaginar. Ela começa a trazer, vamos supor, ela começou a trazer uma questão de quero processar o banco por uma situação X, vai trazer lá uma situação, e no meio disso ela coloca elementos que não condizem com a realidade ali. E aí isso é um desafio muito grande na defensoria, como atender essas pessoas. Porque essas pessoas, assim como todas as outras, elas entram na defensoria procurando atendimento jurídico. E às vezes, não que a verdade seja outra, mas o que é comum acontecer é a gente ter um certo comodismo por tal centro de atendimento multidisciplinar ali.
Então, às vezes a primeira reação começou a trazer uma situação mais complexa ali, tanto de sofrimento ou de algum delírio que aparece ali, vou passar para o centro de atendimento multidisciplinar. E às vezes, isso é um equívoco muito grande, porque atrapalha toda a relação, tanto de nós, né, assistentes sociais e psicólogos, quanto de como ele se apresenta na relação com a Defensoria Pública. Porque uma pessoa que está numa situação uma pessoa que tem transtorno mental, qual uma das maiores dificuldades que ela tem no seu cotidiano, na sua realidade de vida, é se fazer ser ouvida. Ninguém presta atenção no que ela está falando, né? Toda vez que ela costuma falar alguma coisa, todo mundo, é louco, não deixa pra lá, ou entra numa discussão com a pessoa e vai dando corda pra se alterar, mas no geral todo mundo fala, vai procurar um psicólogo, precisa ir pro serviço de saúde mental. Então, assim, essa pessoa, ela tá caminhando, né? Antes de chegar na defensoria, ela já foi lá na assistência social, no CRAS, e lá falaram, não, você tem que procurar um lugar para tratar da sua cabeça, vai para o psiquiatra. E muitas vezes a pessoa que tem transtorno, ela não aceita essa sua condição. Porque para ela, aquela é a condição concreta de vida dela. Para ela não tem algo de errado. Assumir que está errado também é se colocar nesse lugar frágil, um lugar que na sociedade ela sabe que é preconceituosa com essas situações. Então, muitas vezes, o mecanismo de defesa da pessoa que tem algum tipo de transtorno mental, é entender que não tem. E para ela, as coisas que ela está dizendo é absolutamente verdade. Então, ela não entende por que eu vim buscar o sistema de justiça e o defensor público atende o outro, mas não me atende. Por que Então, assim, quando chega para falar, quando você chega e se identifica, né? Porque nos serviços hoje de saúde mental, que são mais CAPs, também são diversos saberes que tem, não é só o psicólogo ou só o psiquiatra hoje que faz o atendimento de pessoa com transtorno mental, né? Então, assim, esses locais já atendem de uma forma mais ampliada, interdisciplinar, desde TO, assistente social, músicos vão fazendo não só, né, as oficinas, mas também fazem referência e atendimento e cuidado com essas pessoas. Então, assim, ele fala assim, eu vim aqui procurar uma resposta para minha demanda processual, quero processar alguém. Estou tendo meu direito violado. E aí mandam ele, de repente, para uma sala onde tem um assistente social ou um psicólogo. Já pensou? Não, já está me colocando como louco. Então, eu não quero ficar aqui. Então, assim, para nós piora a relação dele com a instituição no primeiro momento, e outros não, depende também da abordagem. Por isso que é importante a gente sempre sentir e ter essa questão da escuta e o diálogo sempre com os outros saberes, porque muitas vezes dá certo, muitas vezes isso dá certo, muitas vezes isso propicia uma melhor compreensão do caso, uma discussão posterior com o defensor público para dar um encaminhamento mais adequado. Mas a gente muitas vezes faz um sistema muito fordista, né? Entrou, passa para lá, encaminha, e nesse processo pode gerar uma quebra de vínculo e até uma situação muito complicada, até de quando ele for. Uma hora a gente vai ter que tentar, de alguma forma, construir esse atendimento com o defensor público, com o estagiário de direito, e aí a relação, ela precisa ter sido construída com uma base de maior acolhimento, de maior respeito à situação dessa pessoa, né? Assim, não dá para ser mecânico mesmo, porque às vezes a pessoa cria em você uma certa referência, né? Então, se você falar que você vai para outro lugar, eu não quero te ouvir, você vai falar com outra pessoa ali, é como se eu estivesse falando, você é bem-vindo, não quero saber, né? Isso, né? Não, a gente tem que pensar, tem que se colocar um pouco no lugar daquela pessoa também, né? O que ela está procurando aqui? Eu consigo? Infelizmente, eu consigo dar uma atenção melhor, né? Não dá, a gente não consegue dar a atenção adequada para todos os casos, né? Mas às vezes a gente vai ter que parar e ouvir, porque a pessoa começa às vezes a falar com um discurso um tanto confuso, mas quando você vai construindo a história, quando ela vai falando num período mais prolongado,
você vai conseguindo achar aquele fio que está perpassando por toda a história, que você consegue compreender qual que é a demanda da pessoa, né? E muitas vezes a gente fica com a tarefa, né, enquanto centro de atendimento multidisciplinar, de ouvir, aí pega, né, o que nós compreendemos daquele atendimento, aí passa numa linguagem compreensiva, o que seja compreensível para o defensor público, aí a partir disso o defensor público faz uma análise e a gente fica encarregado de dar essa análise para a pessoa. Então, assim, para ela se sentir numa situação de desrespeito, é muito sensível, né? E eu acho que a nossa tarefa é buscar superar isso. A gente tem até uma deliberação na Defensoria Pública que tenta regulamentar essa questão do atendimento das pessoas com transtorno mental em sofrimento, que é tentar puxar essa responsabilidade também para de tentar fortalecer o atendimento conjunto, né? Que ao invés da pessoa ser encaminhada para dentro da sala do CAM, que o CAM possa ser chamado para compor o atendimento jurídico, de sentar todo mundo junto e fazer esse diálogo. O que muitas vezes foge muito da lógica do direito, e a gente encontra essa resistência. Porque muitas vezes você fazer esse atendimento, você precisar estar disponível para a pessoa falar. E muitas vezes ela pode falar 20 minutos, como ela pode falar 1h30. É muito complicado. Eu tive um caso na defensoria criminal. Foi bem complicado. O rapaz, no princípio, ele ia ser atendido, assim, a defensoria estava fazendo a defesa dele, né? Aí ele vinha com as petições prontas. Aí eu sempre contava umas histórias muito do Day que tinha invadido a casa dele, o Day que atirou. Aí a defensora percebeu e me pediu para levar ele na sala lá da psicóloga, né? Só que ela não avisou para ele. Aí eu também nem sabia que ele tinha tantos problemas assim. Fui com ele. Aí cheguei lá, bati na porta, a psicóloga falou pra mim, eu deixei ele conversando com ela. E depois a defensora teve um super problema com esse rapaz. Foi tão sério, que eu mesmo não saía mais do fórum sozinha, porque ele ficava me esperando. A defensora teve que sair do caso, responder um processo administrativo, porque ele fez uma denúncia pela ouvidoria falando que ela chamou, que ele era louco, porque ela tinha peticionado alguma coisa. E ela, tudo bem, não deu nada pra ela, mas é bem complicado mesmo. Ela a defensora saiu do caso informativo e depois ele ficava perseguindo a defensora. É bem complicado. Eu mesmo morri de medo. Ele ia de bicicleta pro fórum e eu estava correndo horrores dele. Eu acho que esse é um ponto que é muito importante. Acho que você trouxe uma questão, né? Todo atendimento no centro de atendimento multidisciplinar, ele é voluntário. Só que isso é também uma outra coisa que na correria do dia a dia, às vezes a gente esquece. E muitas vezes o usuário é encaminhado para nós sem ele saber que ele está sendo. E essa, ainda numa situação como essa, né, onde implica a compreensão, já tem um pré-julgamento, aquele receio dele ser pré-julgado nos locais, tem uma questão a gente não sabe, né? Às vezes a pessoa tem uma dificuldade com limite, né, de conter determinadas emoções. Então, assim, eu acho que nós não devemos tratar com respeito as pessoas por medo do que possa acontecer. Eu acho que isso tem que ser consequência. Acho que todas as pessoas nós devemos tratar com respeito e cuidado. Então, assim, chegou a pessoa, não interessa qual seja a condição dela. A escuta, né, dá um tempo para ela falar, entender, respeitar, independente do que for. Porque aí, né, todas as pessoas vão se sentir bem e conversar, né? Dá à pessoa, acho que às vezes, quem tem, principalmente, quanto mais a gente vai se formando, assim, tendo conhecimento acadêmico, essas coisas indo por esse mundo, às vezes a gente acha que sabe mais que o outro. E para nós é muito importante fazer esse exercício, né, de respeito à sabedoria popular também, né, porque a pessoa pode não ter um diploma, não pode ter uma graduação, mas a experiência de vida dela traz uma realidade, porque pode ser, muitas vezes, que essa pessoa, por exemplo, que está numa situação, tem um transtorno mental, está numa situação de sofrimento, você pode não saber lidar com isso, mas às vezes ela mesma pode trazer as respostas de como fazer um atendimento confortável, que respeite a situação daquela pessoa.
Então, assim, às vezes você vai tratar com uma situação de uso de drogas. Aí, não, eu tenho a minha opinião sobre isso, e aí a família chega com uma angústia, ou se você acabar atendendo o próprio usuário de drogas, você joga uma verdade para ele que não encaixa na realidade de vida dele. Ele vai ouvir e vai falar assim, não me serve. Aí você rompeu o diálogo ali. Pode ser que para algumas pessoas isso seja interessante, porque acabou o atendimento ali, não vai ter caso, mas para nós a gente entende que assim, a gente tem que sentar e dialogar numa relação de horizontal de saber, né? E aí para nós desde a relação institucional, tanto com a relação institucional com o usuário, né? Então, essa é uma grande barreira política que se tem na instituição, que começa desde essa questão da disputa de qual é o saber que vale mais. Eu sou defensor público, meu saber vale mais do que o do assistente social, do psicólogo, do engenheiro, porque eu sou a instituição, o restante está a meu serviço, né? Que isso também é... Tinha muitos casos colegas, por exemplo, usuários, sei lá, estão acusados de tráfico e se diziam viciados e precisavam de uma internação. E a gente falava, vocês conseguiam a internação? Então, essa é uma... por isso que a gente fala da importância, né, de como a instituição, a defensoria ainda falha nesse conhecimento do que é o CAN, desse olhar. É muito comum chegar esses encaminhamentos para nós, né? O usuário de droga precisa de internação, é igual a CAN. Alguns queriam, a família queria, ele estava assim, com a mãe pedia, claro, mas ele mesmo também queria. E ajudaria no caso. Sim. Olha, ele é usuário, está se tratando. Mas é que eu não me lembro de nenhum caso que tivesse conseguido a internação. Que aí, que chega no CAN, os casos eles vão se transformando também, né? Quando chega no CAN, o CAN acaba dando uma outra roupagem, porque aí a gente recebe o caso dentro do que a pessoa, né, ali do direito, o estagiário, o defensor, identificou, pensou, mas quando chega a gente vai transformar para dentro das nossas áreas do saber, né? Enfim, que não é específico das nossas áreas, por isso que é importante também a gente trabalhar nessa questão interdisciplinar, até para a instituição falar a mesma língua, né? Desde a hora que chegou, porque é muito comum isso acontecer. Está no atendimento jurídico, o CAN vai fazer a sua internação. Quando chega no CAN, a gente fala, não, a gente não vai fazer a sua internação. Não vai ser assim. Primeiro, acho que é um mito, né, essa questão de tratamento de drogas ser por meio de internação. Quer dizer, não chega a ser mito porque existem correntes políticas também dentro da área da saúde e a gente pode dizer que tem dois grandes lados, né? Que um é o lado que entende que a internação é o melhor tipo de tratamento e o outro que entende que a reabilitação ela vem também... Claro, pode passar pela internação, mas a internação não é o foco. Que o foco do uso de drogas, ele não está relacionado com a abstinência ou uso. Que ele está relacionado com o que significa a droga para aquela pessoa, as relações sociais, as relações de saúde que aquela pessoa tem. E aí é um caso muito mais sério. A gente tem, às vezes vocês devem ter pego, casos de usuários de droga que têm um histórico de mais de 20 internações. E aí, assim, internação, a gente verifica que essa não é a solução. Como a gente tem também os casos que fazem o tratamento em ambiente aberto, né, com tratamento ambulatorial, acompanhamento diário. Cada caso é um caso sobre o que eles vão chamar na saúde mental de PTS, né, que é o projeto de tratamento singular. Cada pessoa deve ter o seu tratamento. Ele não é igual para todo mundo, não é simplesmente colocar a internação. Então, assim, acredito que na criminal vocês recebam bastante casos do próprio usuário, né? Nas outras unidades da defensoria é mais comum a gente receber as famílias que vão procurar, né? Porque vocês têm contato muitas vezes por
prisão, apreensão, e aí já pode ter o contato direto com o usuário. Nas outras unidades é o contrário, é a família que já não aguenta essa situação, né, entende que o filho está em risco, fica muitos dias fora de casa e vai procurar a internação. O CAN, ele trabalha tem contato com presos ou acusados, condenados que supostamente praticaram crimes de estupro e homicídio? Eu acho que não, você está confundindo com aquele pessoal que faz o exame criminológico, não é? Não. Quero saber se o CAN ele tem algum contato com esse tipo de repente, sei lá, cara que estuprou uma pessoa, é puxado o histórico dele, verifica-se que ele foi abusado, e aí para ter Então, pode ter. Um tipo de tratamento com relação a ele mesmo preso, por exemplo, ou não existe isso? Existe. Sabe que tem um setor específico para a vítima, né? Que tem o tratamento da vítima e tudo mais, mas com relação ao condenado. Então, o próprio CAN-CRIM, que a gente chama, né, lá, o CAN da criminal, ele tentou eu não sei como que está hoje essa relação de encaminhamentos, né, até porque você coloca, por exemplo, talvez outros defensores façam esse tipo de encaminhamento, porque teve sim uma tentativa de atuação, de explorar esse campo, de atuar durante os processos criminais mesmo, né? Seja ele qual for, de fazer a avaliação, tanto psicológica como social, daquela situação. Como eu disse, nas outras unidades fora da capital, né, que tem um local específico para isso, é raro a atenção, o CAN conseguir alcançar essa esfera. Mas, por exemplo, lá em Santo André mesmo, nós atuamos em um caso de um rapaz que foi preso depois de um linchamento, inclusive público, porque ele teve relacionamento afetivo sexual com uma pessoa que tinha uma deficiência intelectual leve. Então, os dois estavam meio que se relacionando, né? E aí pegaram eles, né? A mãe foi atrás, o menino saiu de casa, a mãe foi atrás, achou na casa desse rapaz, e aí a população, né, quebrou o portão, entrou, bateu ali, ele foi preso por estupro de vulnerável, né? E o defensor do caso pediu pra gente atuar, para entender melhor, né? Porque assim, todo o boletim de ocorrência, ele era feito numa situação de relação consensual, né? Só que o menino, por ter uma deficiência intelectual mesmo, que colocado lá, né, leve até então, ninguém o ouvia, era colocado como incapaz, inclusive pela própria família. E a gente teve que se perguntar, né, se ele estivesse tendo uma relação sexual com uma mulher, como é que seria essa relação? Né? Como que seria, e por que a pessoa com deficiência, apesar de todas as convenções aí, tratados já assinados pelo Brasil, é colocado como uma pessoa incapaz? Né? Então a gente fez todo um parecer e um estudo nesse sentido, de tentar dar voz para esse menino que estava dizendo: eu tenho um relacionamento afetivo com essa pessoa, e ninguém ouvia. Inclusive com todas as letras no boletim de ocorrência, e para a família vai ser aquela eterna criança, né? Mas também me pergunto como seria, de fato, se fosse uma mulher. Talvez a família pudesse até ficado feliz, né? Por ele estar desenvolvendo a relação com a vida, né? Com ter adentrado o mundo sexual, apesar das limitações, né? Das dificuldades, enfim. É um caso que a gente atuou. Então, nós podemos atuar e fazer, sim, essa atuação e essa análise por meio dos pareceres que a gente faz. Infelizmente, não é uma prioridade da instituição nos dar condição para isso, porque, assim, quando a gente trabalha muito com esse atendimento, né, número de profissionais reduzidos, te colocam muito para atendimento massificado, que seria, né, fazer triagem, que muitas vezes necessita de um encaminhamento e não de um acompanhamento prolongado, né, porque a gente não substitui política pública. Eu não posso ser a referência daquela pessoa para os casos de assistência social, para a necessidade de assistência social dela.
O ideal é a gente ter uma atuação muito rápida nesses casos, ou que a própria defensoria institucionalmente crie um fluxo, né, que não precise nem passar pelo... Ou a gente, de fato, aumenta a quantidade de profissionais, porque o parecer, ele demanda um cuidado muito grande. Ele não existe essa situação de pegar algo, né, em parecer que já existe, a gente pode usar mais ou menos. Não, porque a realidade daquela pessoa, ela é única. Então, você vai ter que fazer todo um acompanhamento por um prazo, né? Às vezes é muito complicado também por conta dos prazos processuais. Como a gente ainda não está acostumado com essa questão dos CANs atuarem no processo, muitas vezes o juiz vai falar assim, né? Vai dar vista para a defensoria de 10 dias. É possível fazer um parecer de 10 dias? Depende. Se eu acompanho o caso há bastante tempo, eu consigo construir esse documento. Mas se você me der um processo naquele momento e pedir para eu fazer um parecer, e muitas vezes é um pouco da lógica que o setor técnico do judiciário faz. Muitas vezes ele recebe o processo e já tem que devolver com o parecer pronto. Então faz uma entrevista, uma visita domiciliar e aquilo gera um parecer. Só que ele fica fragmentado, porque é aquilo, você tem um contato, 2 contatos com a pessoa e você já tem que dizer se ela é uma pessoa boa ou ruim, se ela fica nesse lugar ou no outro. Então é bastante complexo. Mas, assim, para mim, no meu caso, é a área mais legal de trabalhar, mais gostosa, que mais tem significado para nós trabalhar nos casos em andamento assim mais complexos. Eu queria fazer um comentário que você comentou, alguém comentou aqui que o usuário da defensoria ele não é informado muitas vezes com clareza que ele vai passar pelo atendimento no campo. É verdade, eu acho que é isso mesmo. Mas até porque, assim, o primeiro contato é com o estagiário, e o defensor fala bem breve com ele, e às vezes nem o defensor consegue perceber o problema. E acha, assim, que eu vejo esses encaminhamentos, para solucionar aquele conflito, porque ele nunca é encaminhado sozinho. Ele vai para compor mesmo a conciliação com a outra parte, ele não vai só. Porque lá o defensor não consegue atender. Se ele faz um acordo, ele consegue resolver esse acordo com o estagiário. Mas quando ele tem um conflito que é familiar e ele não consegue resolver esse conflito familiar em casa, ele transcende para a área jurídica. Então, ele chega à defensoria achando que o conflito familiar dele se resolve com uma ação. E muitas vezes não é. É de fato só um acordo. Só que quem tem formação jurídica muitas vezes não consegue ter o tempo e ter o controle e ter a palavra certa para poder ajudar naquela conciliação. Então, eu acho que é uma visão. E também, esse usuário, ele acha que ele vai continuar sendo atendido por vocês, psicólogos, assistentes sociais. E ele não vai, ele só vai ser atendido naquela ocasião. Entendeu? Só naquela ocasião, naquele conflito. E é um conflito que já vem de muito tempo, que poderia a defensoria continuar ou acompanhar pelo CAPS, eu não sei, e não é feito isso. Isso acontece aonde? Em Santo Amaro. Santo Amaro. Então, assim, é um outro lado que eu vejo assim, do CAN. É um trabalho maravilhoso, eu acho, assim, de atendimento com os usuários. Mas eu percebo isso também, que ele chega e é para solucionar aquele conflito em si, que muitas vezes nem é exposto pelo psicólogo, que é o assistente social. Nós vamos te ajudar nesse conflito, tá? Depois você vai para casa, amigo, vai esperar sua vaga no SUS. Que é isso que acontece. Porque ele não vai continuar lá, sendo atendido lá. E eu acho que nenhuma outra unidade. Eu acho que cada profissional trabalha de um jeito, mas assim, em relação a essa situação do que você colocou, do que eu percebo, né? Primeiro, acho importante que sim, precisa ter esse diálogo com a pessoa se ela aceita o encaminhamento, né? Inclusive para explicar, olha, mesmo que o defensor diga, eu não consigo dar atenção devida, eu acredito que aquele setor vai conseguir dar uma atenção melhor. Você concorda ir para lá? Porque senão aqui está muito corrido, eu não vou dar conta.
Então é possível fazer de várias formas de construir uma relação de confiança com aquela pessoa. Outra coisa que é essa questão da conciliação e mediação, esse equívoco institucional de colocar como nossa atribuição fazer conciliação e mediação, porque nós também não temos formação em conciliação e mediação. Tem formação em serviço social, psicologia, tem atendimento, tem a formação voltada para psicologia, mas nós não temos formação para conciliação e mediação. Isso é um curso específico. Tem psicólogos, tem assistentes sociais que gostam do tema, querem se aperfeiçoar e fazem cursos para isso. A maioria não. Então, assim, o que se espera também de nós numa conciliação é algo inatingível. Primeiro porque você tem uma rotina institucional que, assim, que eu acho que a gente consegue fazer acordo, conciliação, sentar, falar assim, dá para, melhor do que o judiciário, do tempo que você vai perder, vamos sentar, cede um pouco aqui, cede um pouco ali, vamos fechar um acordo, vamos? Isso é possível fazer? O foco, eu acho que não é nem um acordo em si, mas assim, apaziguar aquela então, mas aí, um acordo concreto, né? Então, essa é a questão. Isso é possível, né, fazer, tanto no direito, quanto até acaba se fazendo, não porque seja a nossa atribuição, mas exigem-se, né, coloca-se, né, tem na deliberação, coloca como nossa atribuição fazer isso, mas a gente não tem essa formação. Segundo, é impossível também você desatar um problema familiar de 20 anos em 3 atendimentos. Vamos supor que a gente vamos marcar um retorno, vamos marcar outro, né? E primeiro, para nós, né, na minha avaliação, é equivocada essa questão que muitas vezes acontece de você colocar as duas pessoas no mesmo dia. Olha, você vai para o CAM, vem você e a parte contrária no mesmo dia. Já vi juntarem, a mulher tem medida protetiva. Colocaram em... Exato, porque é esse sistema fordista. Muitas vezes você vai colocando, rotina, encaminhar para conciliação. E eu já presenciei, imagino que todas as unidades já presenciaram ou vão presenciar casos de agressão acontecendo dentro da Defensoria Pública. Porque você coloca uma pessoa com medida protetiva, ela está lá. E aí a gente volta para aquela questão de colocar o nosso saber acima do saber da pessoa. Você, naquele primeiro atendimento, você tem a avaliação, olha, mesmo nos casos de violência doméstica, é melhor, isso é o pensamento de uma parte das pessoas, não todas, né? Cada um, enfim. É melhor ter um acordo porque já passa todo aquele período que a gente vai ter. É um desgaste muito grande, seja emocional, físico, demorado, é um local de sofrimento. Então tem profissionais que entendem que cabe a conciliação em situação de violência doméstica. E muitas vezes você vai lá, pode ser que seja desse jeito, pode ser que a mulher aceite, isso é uma questão. Pode acontecer também de você não perguntar para a mulher se aceite e dar o encaminhamento. E muitas vezes ela, naquela condição, né, inferiorizada na relação, ela não vai questionar naquele momento. Ela está dizendo, eu preciso, me mandaram vir, eu vou vir. Estou mais acostumado com 6 meses, então eu vou latir, mas é impossível. Essa conciliação não seria para o próprio juiz, na primeira audiência? Ou não? A gente, a Defensoria faz uma conciliação. Então, todo o sistema de justiça hoje trabalha com essa questão de fomentar as resoluções extrajudiciais, né? Uma política de tentar desafogar também o judiciário, né? Ser muito mais rápida. Geralmente, assim, a gente pode ver como uma política muito boa mesmo, porque a ideia é muito boa, né? Você pensar em resolver as coisas no diálogo, a gente sempre delega para o outro, para um juiz, para esse ser com o saber mais superior de todos, né? Para dizer sobre o que é o melhor para a minha vida. Só que, assim, os meus conflitos, num primeiro momento, eu tenho a sensação de que aquela pessoa é o senso da justiça que vai resolver, mas num segundo momento a gente percebe que ele não foi justo nem para um lado nem para o outro, porque ele não entende nada da vida dessas pessoas, e essas pessoas continuam sofrendo depois da decisão judicial e são obrigadas a cumprir aquela decisão. Então, assim, em muitos casos, na civil, família, muitas vezes, de fato, uma conciliação onde as pessoas podem sentar e decidir pela sua vida, isso é muito bom. Mas acredito que, assim, na forma como é feito na defensoria,
é muito contraditório, porque a gente não tem um setor específico para isso, que pode conversar com as pessoas de fato sobre quais são os benefícios disso, preparar as pessoas a estarem disponíveis para tirar a guarda, porque assim, muitas vezes, baixar a guarda, né? Porque muitas vezes você encaminhou, igual aquele... A mulher foi lá, dá início aí num processo de guarda, divórcio, enfim, e aí de repente ela sai com um encaminhamento para conciliação. Na unidade onde eu trabalhava, são os próprios defensores e estagiários de direito que fazem conciliação. São casos muito específicos que eles encaminham para a gente quando está muito complicado e aí eles acham que dá ainda para ir, encaminham. Tem outros que prioritariamente vai direto para o CAM. A pessoa chega lá, ela muitas vezes acha que ainda está em disputa. Sabe, ela entra na conciliação, vê os dois assim, não, eu não vou ceder porque eu quero ir para o judiciário mesmo, né, que é outra coisa. E muitas vezes também a pessoa, todo mundo quer terminar logo aquilo, né? A própria defensoria quer terminar aquilo logo. A gente não respeita o tempo da pessoa também. Olha, vamos fazer o acordo. Às vezes, muitas vezes incita a pessoa a abrir mão de um lado ou de outro. Então, assim, não penso que a gente esteja numa política institucional que a gente possa falar, estamos no caminho certo. Acho que é muito importante que se tenha isso, mas que a gente profissionalize isso. Primeira questão é a contratação, a abertura de concurso, que seja de profissional, formação para isso. Porque qualquer outra coisa fora disso, a gente está trabalhando no amadorismo, no voluntarismo. Estou obrigada também fazendo isso, né? Porque a instituição coloca, muitas vezes, como a obrigação dessa atribuição tanto dos defensores quanto dos agentes CAM, e muitas vezes sem formação, às vezes com formação de 8 horas de uma capacitação na IDEP. Mas é possível, então, seria uma atribuição dos defensores fazer essa conciliação prévia antes de ir ao judiciário? Isso, de todos, né? Não necessariamente a defensoria tem locais que prioritariamente é o defensor, locais que prioritariamente são os agentes CAM, locais que é dividido. Então, a tentativa, quando sai o acordo dentro da defensoria pública, depois só é homologado pelo juiz. Não precisa chegar nessa fase de audiência com o juiz. Então, você já tirou, antecipou tudo isso. Mas, por exemplo, na triagem, se chegar uma mulher falando, olha, não tem jeito, cara, não quer, não vai fazer o acordo, ele é agressivo, isso pode ser mandado direto, sem litigioso, sem ter essa necessidade de fazer quando a pessoa fala que não quer, ela tem o direito também de escolher pela não conciliação. Eu acho que o que a gente precisa avançar também é na nossa capacidade de ofertar essa escolha, né? Porque nem todos os casos a gente consegue fazer essa oferta. E aí, na questão dos CAMs fazendo conciliação, né? Acho que isso é uma questão, mas eu acho que dá sim para o CAM trabalhar inicialmente de compreender esse conflito para justamente como os conflitos, né? Essa história de mágoas e sofrimento da família, ela é algo que precisa ser acompanhado a longo prazo. Ele não é resolvido do dia para a noite, né? A gente não pode se achar também com essa super capacidade de falar assim, nossa, a família briga a vida inteira, de repente eu falei alguma coisa para ela que mudou a vida dela para sempre, né? Isso não acontece. Então, a gente precisa fazer essa escuta, e aí o que a gente pede, né? Prioritariamente, não é possível em todos os lugares, mas também essa questão de quando encaminha para conciliação ou resolução, né, ali de conflito, que seja encaminhada às pessoas, às partes contrárias, em momentos diferentes inicialmente. Dá a oportunidade, primeiro para a pessoa, para você conhecer aquela pessoa, né? Porque assim, como que ela vai se portar inicialmente com a parte contrária? Junto, ela vai confiar em você, vai querer falar em você, você ter o espaço de escuta só com ela, você pode entender o ponto de vista de um, depois você fazendo atendimento com outra pessoa, em outro dia, para nem se encontrarem mesmo no corredor, entende o ponto de vista daquela pessoa, faz a orientação de como é que vai ser, entende as possibilidades, como que para você vai ser estar frente a frente com essa pessoa. Isso nos dá muito mais recursos para poder intervir na situação.
vamos chegar naquele nível conto de fadas onde tudo resolveu? Não, mas O número de assistidos. Do jeito que o atendimento da VEC é feito, cara, pra ver que assim, tipo, 2 horas da gente distribuir senha já tá com a fila pra fora do fórum, assim. Então, o estagiário ficar ali dando tempo pra pessoa falar 1h30. é impossível. É impossível. Nesses casos não é. Não, exatamente, porque também a gente tem que ver pelo outro lado, né? Porque não adianta você ficar também 1 hora com a pessoa e as outras pessoas na fila também vão se irritando com a questão do atendimento, e quando ela chegar para atendimento, aí ela já explodiu. Aí você pode fazer o que você quiser, que ela não vai ser legal com você, não vai confiar. Já rompeu o vínculo também nessa relação de espera, né? Mas são em situações diferentes, né? A conciliação, ela tem uma agenda própria para ela, né? Então é possível você fazer com um outro tipo de cuidado. O atendimento, né? Na triagem aí da criminal, outras coisas, ele é corrido, mas vão ter situações que a gente vai ter que parar, e vão ter situações que não vai dar, que tem situação de transtorno que não dá mesmo para atender junto com o defensor e parar o atendimento, que vai ter que encaminhar para o CAM. Mas como que é feito esse encaminhamento para o CAM? Acho que é importante ter essa sensibilidade que a gente precisa marcar, né? Porque a gente também não vive em número ideal de defensores, não temos, né, o número ideal de oficiais, não temos o número ideal de agentes CAM, estagiários temos muitos, eu acho que muitos não para atender a demanda, mas muitos em referência ao profissional. A gente precisaria de mais profissionais até para poder dar uma atenção maior para o ensino, né, para essa questão de compartilhar o saber, de participar da formação do estagiário, né, porque também para vocês é muito corrida, atendimento, se você chegou, né, já vai atendendo, assim, às vezes também eu acho que é bastante extenuante, né? É mais atribuições do que vocês deveriam ter, né? No dia que a gente conseguia ficar mais ou menos 1 hora, se uma pessoa não dava tempo, Isso. tipo, 12 pessoas, que os defensores também atendiam. E prejudicava um pouquinho a parte de fazer HC, esse tipo de coisa. Era muita gente. Sim, mas voltando agora, por exemplo, posso voltar um pouquinho agora no assunto que a gente estava falando lá na questão do uso de drogas, né? Falar um pouco da atuação do CAM, principalmente, né, do meu local de vivência lá em Santo André, com a questão do uso de drogas, né? O que é muito comum para nós é chegar a família, né, procurando com aquela angústia de procurar uma internação. A gente fala, por que é importante a atuação do CAM nesse momento, né? Por que a gente tenta afirmar, né, essa questão de um fluxo dentro das próprias unidades para que haja um encaminhamento para o CAM nesses casos? No jurídico, geralmente tem várias formas de interpretar também, né, uma ação nessa situação, seja de não há viabilidade, porque não sei se vocês conhecem a diferença de internação voluntária, involuntária e compulsória. É claro. Isso. A voluntária, né, vai ser não é quando o paciente quer, né, é quando existe uma avaliação médica da equipe de saúde que atua naquele caso, entende que é importante a internação no cuidado e junto com isso há o aceite do paciente. Então, assim, essa questão de eu quero internação e já encaminhar para o CAM conseguir uma internação, ela cai por terra nessa situação, porque a internação voluntária ela não depende da vontade exclusiva da pessoa. Ela é considerada o uso de drogas como uma questão, né, de saúde, então ela precisa passar por uma avaliação em saúde, né? Porque um exemplo bem assim exagerado, mas que acontece, já aconteceu, por exemplo, já tem casos de uma senhora que ela tem a certeza de que ela precisa de uma cirurgia na coluna. Ela tem a certeza. E aí ela já trabalhou na área da saúde, da enfermagem, então ela
tem muitas questões, né, quando doença, essa eu tenho, e ela se autodiagnostica, né, ela tem os diagnósticos médicos, tem hérnia, sim, tem problemas na coluna, sim, mas não, para os médicos não há indicação cirúrgica, mas para ela tem. A defensoria vai entrar com uma ação, por exemplo, para pedir a cirurgia da coluna para ela? É impossível, né? Então, mais ou menos isso acontece também na questão do uso de drogas. E aí, por exemplo, e aí tem defensor que tenta também a internação, mesmo sem um laudo médico, sem uma indicação médica, pelo histórico de internações, enfim. Às vezes tem o laudo e procura-se a obrigação de fazer. A gente vai também por um caminho tentando reverter essa lógica, né? Primeiro, todas as políticas públicas e instituições do Estado, elas têm problemas, isso a gente sabe, né? Então também a gente fala às vezes, mas ele já passou pelo CAP, já passou pelo serviço de saúde, então ele a família já está toda orientada, sabe tudo que acontece com a política de saúde mental. Vocês nem tanto. Então a gente pede assim, no atendimento jurídico, ele vai verificar, é possível ou não entrar com ação nesse caso? Mas isso resolve, por exemplo, a questão e a angústia da família? A família está lá numa situação de desespero, falando, eu quero internar meu filho. Resolve falar se é possível ou não, com a documentação, entregar a lista de documento? Então a gente pede para encaminhar para o CAM, justamente para fazer primeiro o acolhimento desse sofrimento, fazer a escuta da história dessa família, a angústia dessa família. A gente não acolhe no sentido de a família, a mãe quer internação, então a gente vai fazer um laudo para poder internar, vai falar que precisa mesmo. Não é isso, né? A gente vai fazer todo esse acolhimento. A minha prática, de fato, é sentar com a pessoa e explicar toda a trajetória, inclusive dentro daquela coisa. Me conta a sua história, porque na sua história tem um saber. Me conta as tentativas, os erros, o que você pensa da política, de qual seria a atenção de saúde ideal para a sua família. E aí, ao mesmo tempo, eu também vou contar para ela a parte teórica, porque eu tenho conhecimento teórico disso, ela tem um conhecimento prático. E aí, junto com isso, fazendo essas duas reflexões, a família me trazendo o seu conhecimento prático e eu levando o conhecimento teórico em relação à questão das drogas, a gente pode tentar chegar no meio termo. E muitas vezes acontece isso mesmo, que a demanda ela vai se transformando no meio desse processo. Olha, disso eu não sabia, eu também não sabia disso, e vamos trocando, e a gente consegue fazer uma outra forma de encaminhamento e referência na política de saúde mental. Então, assim, a gente também transforma isso, a gente tira essa demanda de internação e às vezes transforma em outra, de tratamento, em saúde, de escuta, de ouvir, de às vezes entender o tempo de cada pessoa, entender, muitas vezes pode ser que a gente entenda depois, pode atender usuários, a gente chama o usuário para ouvi-lo também, porque às vezes a família desgasta a relação e não consegue mais se ouvir. O filho não ouve a mãe não ouve o filho, e aí muitas vezes a gente vai tentar fazer sim, esse trabalho de entender de onde está esse conflito, o que é possível fazer para um ouvir o outro, e muitas vezes entender que o que o filho espera da mãe, a mãe não vai poder dar naquele momento, o que a mãe espera do filho, ele não vai poder dar naquele momento, às vezes a mãe espera que ele faça tratamento agora, não é agora que ele quer, e às vezes ele vai ter que arcar com as consequências das escolhas dele. Ou ele aceita um tipo de tratamento no momento que vai ali reorganizando a relação com a mãe, naquele momento faz uma aposta. Então assim, a gente vai construindo outras formas de lidar com a situação. Inclusive quando a pessoa já está presa? Quando a pessoa já está presa, eu acho mais difícil. Como eu disse, na minha unidade, a gente praticamente zero de atuação na criminal. Teve esse caso, e aí a gente, no caso de uso de drogas com pessoas presas, a gente faz mais um trabalho de tentar localizar e fazer a ponte com o serviço de saúde. Pode ser que a pessoa tenha sido presa e já tenha passagem no serviço de saúde. E aí a gente vai fazer esse resgate, pedir relatório para ser anexado no processo, para dizer, uma pessoa que tem histórico, se manteve bem em tratamento tanto tempo, ou não, como que é essa lógica, a gente tenta haver um comprometimento do serviço de saúde
também, porque assim, se fica tudo solto, né, o defensor vai pedir, mas é possível fazer tratamento fora da prisão, né, que não seja por internação, tem o CAPS, e aí a gente... A mãe procura a gente na vara e fala, não, eu quero que ele seja internado, porque ele está na prisão lá dentro, ele vai continuar usando droga, ele ainda vai resolver o problema, então eu quero que ele seja internado. Aí ela vai visitar e fala, pede no dia da audiência, pede pra você fazer o exame toxicológico, se você for apurado, você vai ser tratado. E aí, às vezes, a gente descobre que não é bem assim, né? Será que ele quer se tratar, né? Realmente ele vai ser encaminhado para um lugar que haja um tratamento decente, né? Porque às vezes quando você fica, por exemplo, não quer. É tudo bem maquiado. Na verdade, não tem tratamento nenhum. Não, exatamente. Essa é uma outra questão, né? Então, da nossa parte, assim, da onde eu trabalho, a gente tentava pedir com que a rede se comprometesse em acolher essa pessoa. Então, assim, já apresentar uma proposta de atendimento, então, que mesmo que não seja internação, ou às vezes, internação de 3 dias, reavaliação, iniciar uma proposta do que é possível fazer, e depois, claro, eles, com os atendimentos iniciais, compõem um projeto terapêutico singular para a pessoa. Então, a nossa questão não seria só pedir, você pede com um compromisso do serviço específico em saúde mental de receber essa pessoa e fazer uma proposta. Aí, se ela cumprir, se ela descumprir, é uma outra questão, né? Nesses casos, né, que a família e o próprio preso pede internação, eu acho que vai da estratégia do defensor mesmo, como ele vai agir, né? Eu imagino que se for melhor para a defesa ele vai fazer, né? No ambiente aberto, eu sei que a gente faz essa reflexão também sobre o que são esses locais de internação, que na verdade não são locais de internação, né? As comunidades terapêuticas, elas nem podem ser caracterizadas dentro do serviço de saúde. Então, assim, como que você faz o encaminhamento pela saúde num serviço que não é de saúde? Então, assim, ela tem um outro viés, seja um cuidado social, seja um cuidado religioso, pode ter qualquer significado, mas a gente não pode dizer que é um local que vai estar atencionando a saúde. A gente tem que tomar muito cuidado porque são instituições totais, né, que a gente fala que são fechadas, elas têm um histórico maior de violação de direitos. E essas pessoas também são subjugadas, os usuários de droga. Também são pessoas que são desacreditadas nos seus discursos. Muitas vezes as pessoas estão relatando situações de tortura dentro da instituição e ninguém acredita, porque todo mundo fala que ele está dizendo isso porque não quer ficar internado, está em abstinência, quer sair. Pode ser que isso aconteça em algumas situações? Pode. Mas... para quem tiver curiosidade, pode procurar na internet, tem um relatório do CRP, né, no Conselho Regional de Psicologia, ou Federal, não lembro, que é um relatório de avaliação dessas comunidades terapêuticas e relata como é comum as situações de tortura nesses locais, né? Trabalho forçado, castigos físicos, comida estragada, então, a gente também faz essa reflexão do que significa a instituição total. A gente tentou, né, com a reforma psiquiátrica, fechar muito desses locais que eram considerados os manicômios, né, os hospitais psiquiátricos, instituições totais, porque é um local mais propenso, como dentro da prisão, também é um local propenso para tortura, violações de direito. Então, todas essas instituições fechadas, abrigos, todas as instituições totais que são de difícil acesso, difícil conhecimento, elas têm a oportunidade para as violações. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também com o encaminhamento para esse local. Porque aí, muitas vezes, também, isso fragiliza as condições psíquicas e sociais daquela pessoa que entrou para um tratamento, viveu uma situação, né, que aí violou a dignidade da pessoa, e aí você espera que ela saia e não faça mais uso. Se ela já não tinha um fortalecimento emocional para lidar com perdas e frustrações e os problemas da vida sem fazer o uso de drogas, não é estando numa situação de tortura, de privação de alimentação, que vai melhorar alguma coisa, que a gente vai resolver isso. Então a gente também tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes a gente acaba, em algumas situações, encaminhando casos para locais que são violadores de direitos. O CAN
atua com menores infratores ou é um setor do judiciário? Então, aí é um outro ponto de fragilidade pela dificuldade de alcance dos CANs. Aqui na capital tem, né, a regional da infância infracional, que aí também tem o CAN específico para isso, aí eles conseguem fazer essa atuação mais próxima, porque aí eles são tão para isso mesmo, então consegue dar um atendimento especializado. Nas outras, como eu disse, eles dão prioridade mais para triagem, conciliação e mediação, aí criminal fica em último caso, eu acho que o infracional deve ser o segundo último na fila, assim, o infracional. Lá no ABC a gente atuou em alguns momentos na infracional, fazendo as visitas na Fundação Casa, discutindo casos com a equipe técnica da Fundação Casa, que a gente acha que é muito importante, é essencial porque a gente também tem essa possibilidade de diálogo. Diferente, eu posso entrar na Fundação Casa e fazer um diálogo com a equipe técnica que vai fazer o relatório para o juiz. Então, muitas vezes a gente consegue resolver isso anteriormente. Né? Ao invés da gente brigar depois com o relatório da equipe técnica da Fundação Casa, por que a gente já não dialoga e chega numa situação ali que pode favorecer o adolescente antes? E de início a gente vai mesmo sentir a resistência do judiciário em relação aos relatórios e pareceres da Defensoria Pública, porque eles entendem que a gente vai ter uma visão parcial de defesa. Em algumas vezes eles pensam que a gente até mente nos relatórios, né? Que é para fazer defesa das pessoas. Para eu defender a pessoa, eu vou fazer o jogo da defesa. Então, eu vou falar que ele é bom, que ele é isso, que a pessoa está ótima. Se for negativo, totalmente negativo, vocês concluírem que aí eu também defensor não vai juntar, né? Não, exatamente. Hoje a gente já fala assim, né? Olha, fez o estudo. Não vai ser favorável à defesa do processo. Se for uma questão do processo, eu já falo, eu não preciso nem fazer o relatório, né? Porque aí vai ser um trabalho muito grande. Eu falo para o defensor, olha, não vai ser favorável. Você quer o relatório? Não quer? Ele vai falar, não quero, então eu não vou fazer. E aí eu posso ir acompanhando as pessoas de outras formas, né? Nessa questão do extrajudicial. Continuar o acompanhamento, continuar o diálogo com a rede, mas não juntar um parecer no processo. A gente pode juntar de outra forma. E na Fundação Casa a gente fazia, né, nos momentos que a gente atuou, essa questão de acompanhar as entrevistas com os adolescentes, também para acolher, né, as situações de violência dentro da Fundação Casa, para a gente construir com a rede também de fora da Fundação Casa como que a gente vai fazer para acolher isso, para fazer esse enfrentamento. Como também fazer a discussão dos casos com a equipe técnica, e aí, se necessário, a gente pode fazer também um relatório, né, fazer um parecer nosso sobre aquele adolescente. Por exemplo, se a equipe técnica da Fundação Casa, o TJ, tem uma avaliação técnica e a nossa avaliação é diferente, a gente também pode contribuir na defesa do adolescente. Ouvir a família, assim, é uma área para ser explorada e ampliada ainda bastante. Acho que quem é privilegiado nesse caso é o Braço, ali na Regional da Infância. A Regional da Infância, que aí tem o CAN específico para infracional, né? Mas que também é uma área muito bacana de trabalhar, assim, porque tem muitos desafios, né? E a gente fala que trabalhar nesse enfrentamento dentro dos processos, eu acho que é muito interessante para nós, porque, assim, existe serviço social e psicologia no TJ, sei lá, há 40 anos. Isso não existe na defesa, né? Existe, então, assim, o serviço social e a psicologia, ela foi sofrendo com as transformações do TJ também, né? Se o TJ vai se encastelando, a gente tem profissionais ótimos e profissionais ruins em todas as profissões, óbvio, né? Mas eles vão trabalhando numa lógica encastelada também, a gente vê também essa questão do poder. Porque, assim, muitas vezes o juiz, ele vai acompanhar o relatório da equipe técnica do TJ. Né? Muitas vezes, assim, dependente, pode a defesa fazer, né, o defensor público vai fazer lá toda a defesa jurídica do caso, mas veio aquele relatório, às vezes, de 2 páginas do setor técnico do TJ, acabou. É aquilo. Então, assim, também existe um poder ali naquela caneta, né, do setor técnico. E é um poder que ele não é questionado, porque era privativo deles. E ao ter
O Centro de Atendimento Multidisciplinar na Defensoria, a gente chega questionando também esse poder. E isso também é muito subutilizado na instituição. E assim, para nós é uma coisa assim, que estremece as relações mesmo, causa muito sofrimento, mas assim, os resultados são fantásticos. Por exemplo, na infância civil, vocês conheceram o Jean, né? É o defensor com quem eu mais trabalho lá em Santo André, que ele é de Santo André, eu também sou. E ele é da infância. E a gente trabalha muito juntos na infância civil, nos casos de acolhimento institucional. E assim, quando ele entrou, quando abriu o cargo da infância, veio uma outra defensora que pediu remoção, depois veio o Jean. E aí a gente começou a construir um trabalho em conjunto, que a gente até brinca que tem o CAN, que é o CAN da infância, né? E é muito interessante porque a gente fez um trabalho que de fato foi multidisciplinar, interdisciplinar, porque a gente senta e conversa em estratégias e faz trabalho junto. E a gente tirou uma estratégia de enfrentamento ao judiciário nos casos de acolhimento institucional, porque também é isso. Os casos de acolhimento institucional, ele tem o poder do setor técnico do judiciário, ele é assim total, praticamente. É ele que vai definir se a criança vai para adoção ou não, se vai ficar com a família biológica ou não. E aí os próprios serviços de acolhimento que têm a sua equipe técnica, geralmente vão alinhando seus pareceres com o setor técnico do judiciário, porque também se entende numa relação submissa de poder, muitas vezes. E aí, de repente, chega o CAN para estremecer essa lógica que estava lá há 40 anos consolidada. E aí a gente vai questionar e falar assim, chegamos para colocar um outro ponto de vista. Então, assim, a gente conseguiu pensar, eu não consigo trazer os dados, a gente nunca fez de fato esses dados, eu falo que a gente precisa muito fazer esse estudo, porque eu acho que é algo fantástico, assim, que é a gente conseguir quase zerar o número de adoções compulsórias, assim, sem o desejo, sem o consentimento da família biológica, no município de Santo André. Eu acho que muitos questionamentos, muitas críticas no início, né? Ninguém quer ceder naquele momento inicial, né? Eu sempre trabalhei dessa forma, eu quero continuar trabalhando dessa forma, não gosto de fulano, ciclano, começa a apontar pessoas querendo, né, inviabilizar o conhecimento técnico daquela pessoa, né, desqualificar. Mas você vê, conforme vai passar dos anos, isso foi se assentando. E hoje, assim, por mais que tenha ainda, que isso sempre vai ter, que vai ser essas disputas técnicas, né, de colocações, a gente pode dizer que a gente teve uma mudança estrutural no município. Que antes era uma prática de acolhimento e encaminhamento, e logo um encaminhamento para adoção, um olhar em que entendia que a família pobre, ela não tem condições de criar o seu filho, não tem a moral correta, não tem os costumes corretos, não vive da forma correta, porque não é a forma que o judiciário vive, né? Então tem costumes estranhos. Isso vai mudando, a gente vai colocando um outro olhar ali, e isso só foi possível com o trabalho interdisciplinar. Se fosse um defensor que só encaminhasse o caso para a infância e acabou, o caso da infância para o CAN, esperasse que a gente fizesse, isso seria impossível. Então, assim, é diferente quando você trabalha nessa forma de encaminha, não tem mais nada a ver com isso, só me tira uma dúvida, mas não quero, se quiser, qual que é a dúvida, mas você já está me atrapalhando porque eu tenho um monte de trabalho para fazer. Ou quando a gente se dispõe a fazer tudo em conjunto, né? Quantas vezes, né, o defensor público saiu dali, foi fazer as reuniões conosco, foi conhecer assistente social, psicólogo, criança dentro do abrigo, de fazer a família. Então, assim, essa coisa do inovar nas políticas, de sair desse quadrado, né, de pegar o processo, fazer a leitura e dar a resposta jurídica, né, é uma atribuição da Defensoria Pública, é uma atribuição do defensor, é difícil fazer, porque a instituição não tem a estrutura necessária para nos favorecer a fazer isso, mas assim, é o que dá sentido, o que eu posso dizer, é o que dá sentido para o nosso fazer profissional. Porque assim, o que dá o sentido, muitas vezes, não é aquela coisa do vamos fazer petição correndo. Acho que muitas vezes é você participar do processo horizontal com as famílias ali, ver o resultado e a mudança de vida.
Essa integração, ela está sendo bem aceita dentro da instituição ou ainda há uma certa deliberada no sentido do judiciário, como se disse, valorar, por exemplo, o saber da minha equipe técnica está em nível acima do saber da outra equipe? Você acha que há isso ainda? Tem, é aquela coisa de se protegem, né? Mas, acho que uma coisa, né? Não é possível, eu acredito que a Defensoria tomar isso como política, de fato, ou é necessário, a gente precisa criar condições para isso. Mas, assim, lá em Santo André, o que a gente fez, que eu acho que é um pouco, enfim, é bem complexo, mas, assim, a gente entendeu, a gente chegou sabendo que o serviço social do TJ estava lá há 40 anos, que a gente não seria bem aceito. Só que, assim, 40 anos de trajetória profissional, isso já fez com que eles tivessem, né, eles não precisam mais convencer o juiz, eles fazem, se ele fizer, né, fui na casa, estava suja, e isso significa que não tem condições de criar uma criança dentro de uma casa suja. Aí o juiz acolhe. O nosso, a gente teve uma tarefa muito maior, porque a gente não podia escrever a casa estava suja, mas isso não significa que não há condições. Se a gente escrevesse isso, vai acolher o pedido. Então, do setor técnico deles. Então, o que a gente fez? A gente teve que suar, porque a gente tinha que ser muito melhor que eles. Muito melhor. Então, a gente começou assim... referência bibliográfica, pegar tudo, juntar e aparecer de 20, 30, 40 páginas questionando tudo que pode aparecer como questionamento do juiz, a gente faz. A gente tenta fazer essa previsão e colocar. Mas o meu setor técnico falou isso. Não, tá aqui, ó. É isso. Não é bem isso. Mas mais do que teoria, no campo prático mesmo, de que é a solução melhor, vocês trabalham com a família para mudar os erros, para ter uma melhoria concreta? Eu acho que assim, a gente pode orientar em alguns pontos, mas eu acho que é até difícil às vezes a gente falar, de mudar os erros, porque assim, às vezes é o meu conceito de certo, eu não posso impor para aquela outra família, né? E aí talvez a cultura da família também, né? Exato. E aí muitas vezes é interessante que aí, às vezes a gente tem que fazer. Seria mais fácil fazer esse trabalho, obrigar a pessoa a não fazer, mas muitas vezes também não faz sentido para ela, não vai deixar de fazer. Que é o que acontece muitas vezes. Às vezes eles colocam como meta, né, para ter a criança de volta. Enfim, não beber mais. Então, se a pessoa bebeu num sábado, no final de semana, socialmente, e isso aí ele quebrou a regra. Então, assim, para a pessoa não vai fazer sentido. Quem aqui não sai à noite, de vez em quando, para tomar uma cerveja? Enfim, tem pessoa que não bebe, mas tudo bem, é uma escolha também, né? Agora, se eu falo para você, não pode mais beber, de repente, isso é errado, todo mundo sabe, todo mundo faz, todo mundo sabe quais são os malefícios do álcool, todo mundo bebe e assume a responsabilidade disso, né? É claro que o uso do álcool, ele não pode trazer prejuízo para a criança, no sentido de que, sob o efeito do álcool, a pessoa não consegue cuidar da criança, porque existe o uso do álcool e que você consegue fazer todos os seus afazeres, né? E existem outras situações. Então, cada caso a gente trabalha. Se precisa de tratamento, se é uma situação, vamos conversar até o tratamento fazer significado para aquela pessoa, porque também é um processo, né? Ele não acontece do dia para a noite. E uma outra coisa que a gente faz também, que eu acho que contribuiu bastante para essa situação, é a gente sair desse lugar da nossa sala e atendimento com a pessoa, que é a gente também tentar dialogar tanto com os abrigos, com toda a rede possível de atendimento daquela família, para quê? Para a gente tentar caminhar todo mundo junto, porque às vezes um serviço quer que para de beber, o outro não quer isso, quer outra coisa, aí a pessoa fica em cada serviço, tipo assim, falando, vai ser impossível eu cumprir essas metas. Então, também da gente aumentar a relação de diálogo para que a gente possa colocar metas praticáveis, porque muitas vezes tem metas não praticáveis.
morar num sobrado, numa casa com 3 quartos. Não vai ser possível. E isso aparece como meta, morar numa casa com 3 quartos, porque você tem 5 filhos, então tem seu quarto para o casal, um quarto para as meninas, um quarto para os meninos. Isso não é aplicável. Né? Então, o mundo ideal, né? Seria o mundo ideal, mas esse é o pensamento dos assistentes do TJ? Não dá para generalizar, mas a gente pega situações assim. Não é generalizado, mas acontece. Às vezes, a gente tem que se renovar todos os dias, né? Acho que é até interessante a questão do estagiário, porque ele sempre traz um refresco pra gente não se fechar no nosso pensamento. Eu sei, eu já vi uma família que uma vez dormiu no mesmo quarto e aí teve abuso sexual. Agora, todas as famílias que moram no mesmo quarto podem ter abuso sexual. A gente não pode. Né? Então, assim, e aí essa questão vai gerando de costume também. Né? Por exemplo, hoje está na idade das minhas amigas todas terem filhos, assim, vão tendo filhos. E aí vai, e a vida continua. Vai, mãe, pai, leva a criança, vai pro bar, fica com os amigos um tempo lá no bar com a criança, divertindo. E aí tem um monte de criança brincando. Nunca vi conselho tutelar parar ali. Mas na comunidade, que é a casa da pessoa, ela sai, ela dá direto pro bar ali, aí tá ali, o conselho tutelar vai e tira a criança. Então, assim, também são relações diferenciadas de moral que às vezes a gente vai ter que enfrentar a forma como o judiciário, que o conselho tutelar, que a rede está vendo essa situação. Vai ter que ver, é de fato risco? Né? Uma dúvida só com relação aos pareceres que vocês fazem. O juiz ele pode não acolher e substituir pelo parecer do setor técnico do TJ. Não, técnico psicológico junto, né? Ele substitui do psicossocial. Ele substitui, é isso? Ele pode substituir? Substituir o estudo? Como assim? O TJ tem o setor deles. Psicossocial. Né? E aí, quando vai a defensoria um parecer do CAM, que a meu ver é um centro de psicólogos e assistentes sociais, então, psicossociais, como no TJ. Ele pode substituir esse parecer pelo parecer do TJ ou não? Então, ele vai ler os dois e vai ter que decidir baseado em um. É feito um também? Ele solicita um? Para nós? Não, no TJ? Não, ele sempre vai pedir, por exemplo, nos casos de infância e de acolhimento, ele sempre pede, em todos os casos. Mesmo indo da defensoria, ele pede do TJ? Sim, ele vai pedir da equipe dele. Só pra gente parar pro intervalo, já me colocaram aqui que deu a hora, tentar responder essa pergunta. A equipe do TJ é uma equipe que está lá há muito mais tempo, é praxe, isso já é tipo uma nos casos de infância com risco, né? Caso de família, acho que nem todos os casos que disputa a guarda vai para o setor técnico, mas nos casos, por exemplo, de destituição do poder familiar, essas coisas, aí sim, todos os casos vão, né? É um fluxo já deles. E aí o que eu falei, muitas vezes é isso, no início eles recebem o parecer do CAM como se a gente tivesse essa coisa de, inclusive, assim, não vale o nosso parecer porque é o parecer da defesa, é óbvio que vai vir defendendo a pessoa. Mas, e aí entra aquela situação, no nosso caso, a gente não está exatamente pela defesa, né? A gente constrói isso. Nos casos, por exemplo, a gente tem às vezes de fora uma imagem que os casos de acolhimento institucional eles são todos relacionados à violência, né? Que são a família biológica, é meio difícil, que bom, vamos falar em adoção, todo mundo acha lindo a questão da adoção, mas quando você trabalha na infância civil, você percebe o quanto tem o recorte, gênero, classe, raça também, né? Que, assim, às vezes eu fico assustada e falo até que é como se fosse um processo mesmo de você tirar as crianças das famílias pobres e colocar nas famílias de classe média que não podem ter filhos, para você tira a criança daquele lugar, porque eu entendo que o melhor interesse da criança é ela ter uma escola e um convênio médico. Né? Então, assim, são coisas muito subjetivas que estão ali. Então, assim,
inicialmente o TJ vai achar que a gente está pela defesa, mas não vai estar. É claro que na maioria dos casos que a gente pega, é possível sim fazer a defesa, porque o que está em jogo, né, se você está tomando uma decisão que você prefere que a criança esteja numa família simplesmente por convênio médico, escola, porque é mais bonitinho, vai andar mais arrumadinho, né, do que ali com a sua família de origem, na sua comunidade, com as suas relações ali que são bem diferentes das vivenciadas pelas pessoas do judiciário, praticamente todos os casos é possível a gente fazer a defesa, mas a gente vai fundamentar. No início tinha muito essa situação de não acolherem nossos pedidos por conta dessa visão, mas com o tempo a gente vai mostrando aos poucos que a nossa visão ela não é uma visão, é uma análise técnica que a gente vai, assim, e muitas vezes a gente faz a defesa, por exemplo, a família tem situação de uso de álcool e droga, e é possível fazer a defesa nessa condição. Eu não coloco inicialmente que pelo fato de haver em algum momento ou simplesmente haver condição de uso de álcool ou uso de droga, que isso automaticamente incapacita uma família. Então, assim, tudo é colocado, né? Mas, assim, o juiz vai ter a capacidade de analisar, de ver que, assim, a análise que eu estou fazendo em relação ao uso do álcool em conjunto com a rede de saúde, que me colocou ali. Então, isso a gente vai construindo. E ele pode escolher, assim, e no começo a gente podia fazer um relatório melhor fundamentado, ele escolher o laudo do setor técnico do TJ, que é deles, podia. Mas com a gente aconteceu foi interessante que em alguns casos a gente perdeu nesse primeiro momento, aí subiu o caso para o TJ, e quando subiu, o desembargador, né, mandou a juíza decidir o contrário, por nós. E aí isso também foi algo que fortaleceu com que a juíza passasse a olhar o nosso laudo com outro olhar. Hoje, por exemplo, ela fala, se o laudo está bem fundamentado, eu acolho o pedido de vocês, não tem problema, tem que estar bem. Aí ela quer tudo bem feitinho, então a gente não pode, conquistou a confiança, agora a gente pode falar menos fundamentado. Não, tem que fundamentar muito bem para ter a confiança. Mas isso também é de cada vara, pode ser que em outras unidades não tenha se conseguido esse processo de confiança da juíza com as equipes do CAM, mas assim, é uma construção que é difícil porque a gente quebrar uma rotina aí de muitos anos, né? É muito formalismo, tradicionalismo. Deu para explicar? Não entendi. Então, agora a gente vai para o intervalo.